Coruja Petcast. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Hoje nós temos mais um episódio do Coruja Petcast, a segunda temporada, a medicina do hoje e do ontem. Nós somos alunos bolsistas do grupo Pet Medicina e aqui quem fala é a Andreia, Natan Afonso e a Ana. Bom, hoje nós temos muito prazer em conversar com o Dr. Sindeval, falasse um pouquinho sobre a sua formação e outras informações que deseja compartilhar aqui conosco, com os ouvintes. Olá a todas e todos, né? Foi muito prazer ter recebido o convite de vocês, né? Então, eu sou o 16º filho, né? Então minha mãe teve 17 filhos, então ela foi muito corajosa, né? Senão eu não estaria aqui. Bom, a minha formação foi toda em escola pública, desde o fundamental, ensino médio, né? E quando eu estava na 6ª série, meu pai tinha falecido, eu comecei a trabalhar e estudar à noite. Então esse foi um período assim que meu sonho de ser médico, ele caiu um pouco por terra. Né? Bom, mas eu consegui levar, né, da 6ª série ao 3º colegial estudando à noite. E em 78 foi quando a escola antes era uma escola particular, né? Em 78 ela foi federalizada. Eu cheguei para almoçar, minha mãe estava toda feliz porque tinha tornado federal, né? Só que assim, a concorrência já aumentou muito, né? Então assim, isso foi uma coisa boa e uma coisa que assim, a minha, por ter estudado em escola pública, apesar de na época a escola pública era melhor do que as escolas particulares. Hoje isso houve uma inversão, né? Então os professores eram muito qualificados, né? Então eu estudava praticamente em sala de aula nos tempos que eu tinha, e final de semana. Aí, quando foi no meio do ano, eu falei para minha mãe, falou, eu paro de trabalhar ou eu desisto da medicina. Aí eu parei em setembro de 78, foi quando eu prestei o primeiro vestibular em 79, mas eu fui de alegre, né? Então eu senti muita matéria que eu nunca tinha visto. Aí em 79 eu tinha um ano para estudar e ter a chance de passar. Então eu estudava uma média de 14 horas por dia. Eu passei em janeiro de 80. Bom, eu então me formei aqui em 85. Em 85 eu estava no 12º período, eu conheci minha eterna namorada. Somos casados há 35 anos, né? Temos 3 filhos, 2 meninos e um menino. E a minha formação foi basicamente toda na UF. Então eu fiz a residência em cirurgia geral. Na época, cirurgia de cabeça e pescoço era uma área de atuação. Então assim, mas o cenário mudou. Assim, não gosto de falar na minha época, mas no meu tempo de formação. Acho que na minha época é um termo muito de velho, né? Então assim, no meu tempo de formação era bem diferente. E existe essa bobagem, né? Que na minha época era melhor que hoje. Não, a gente tinha dificuldades, tinha coisas boas e coisas ruins em qualquer época, né? Então, na residência, eu fiz geral aqui e eu já acompanhava cabeça e pescoço há muito tempo. Então, na residência, eu continuei fazendo as duas coisas, né? Eu comecei um mestrado na Paulista, então assim, eu passei, aliás, aí no período, eu terminei a residência no começo de 89, fui fazer um curso de endoscopia aqui na UF também, e eu estava estudando estava recém-formado, desempregado, casado, né? Então eu dei aula de anatomia numa escola particular, para um curso de fisioterapia, 6 meses, e eu usava meu tempo para estudar para o concurso, que assim, para título especialista. Aí mais ou menos em abril saiu um professor faleceu e outro desistiu e abriram possíveis 2 vagas para a cirurgia geral para docente. Então assim, como eu estava estudando todos os temas e fazendo resumo, eu me inscrevi, né? E em 89 terminei a residência em fevereiro de 89 e em junho
eu tinha passado para docente, né, da cirurgia geral. E depois disso, né, então assim, mestrado. Então eu comecei aqui mestrado na Paulista, mas depois por um problema de saúde, a gente viajava toda terça-feira à noite, ficava lá quarto o dia todo, chegava na quinta aqui de madrugada e estava de plantão. Então eu acabei desistindo, eu fiquei um ano lá e desisti. Aí comecei tudo de novo aqui no mestrado, na ciência da saúde. Em 99 eu terminei o mestrado. E como o meu inglês era de escola pública, eu resolvi falar, enquanto eu não, pelo menos aprender a ler, né, ouvir e falar, eu já não era o meu objetivo, mas pelo menos ler, né? Então voltei, fui para a cultura inglesa, fiquei 6 anos lá, um momento de muito estresse, né? Porque quando eu fui estudar à noite, meus colegas eram bem mais velhos do que eu, então eu achava que era muito inteligente. Quando eu voltei para cultura inglesa, eu levei uma pancada que eu vi que eu tinha que estudar um absurdo para conseguir acompanhar os meninos que levavam na maré mansa, né? Então, foi uma experiência muito interessante também. Aí, então, quando eu já estava no avançado, eu resolvi fazer doutorado. Em 2017, eu terminei o doutorado, né? E, assim, eu gostaria de ter ficado na UF por mais 15 anos. Eu poderia ficar, a partir de hoje, mais 10 anos. Mas o meu menino passou no vestibular para medicina numa escola particular, então, assim, o salário nosso era incompatível para eu manter ele na escola, né? Então, eu resolvi aposentar daqui e ficar só no consultório. Certinho. E, doutor, como surgiu, né? O senhor já falou um pouquinho, né, sobre a sua escolha pela medicina, mas como que surgiu? Como que foi o processo ao longo da graduação até o senhor decidir qual é a sua especialização, principalmente por essa especialidade cirúrgica? Então, assim, acho que foram alguns pontos que me levaram para a medicina, né? Meu pai morreu de complicação de Chagas, né? E a minha mãe, a gente morava num bairro assim, bastante humilde, e a minha mãe, assim, apesar de ter estudado 3 meses, ela fazia de tudo. Ela drenava abscesso, ela aplicava injeção intramuscular, intravenosa, né? Ela falava tudo errado, mas ela falava, em vez de ser intradérmica, ela falava subcutâneo. Quando eu fiz meu primeiro parto, eu falei, mãe, eu fiz um parto hoje. Eu falei, já fiz mais de 200. Então, assim, e eu acompanhei ela em tudo, assim, desde o nascimento de menino até morte, né? Então, e cuidar de morto, essas coisas, ela fazia tudo, né? Então, acho que ela foi assim, um grande de exemplo em termos de cuidado. E também o meu irmão, um dos meus irmãos, quando eu fui para estudar à noite, ele falou, não, só vai, né? Tinha arrumado um serviço com a carteira assinada, então na época não podia menor estudar à noite. Então, minha mãe foi na escola, conversou com a diretora para autorizar eu estudar à noite. Então, assim, acho que esses foram 2 pontos cruciais. E durante o curso, assim, o primeiro ano foi muito dramático para mim, sabe? Porque eu não acreditava que eu tinha passado, né? Eu via os colegas de grande poder aquisitivo, filho de médico, de professor, né? Então, eu fui assim, péssimo, né? Então, assim, foi um ano, para o currículo meu oficial foi péssimo, mas para o meu currículo paralelo foi muito bom, né? Então, já no primeiro semestre, eu entrei no DA. Então, na época, quem participava do DA era da esquerda, a gente era perseguido ainda pelo regime militar, tudo, né? E a gente era tido como malandro, né? Então, quem está no DA era malandro. Então, assim, era um estigma que a gente tinha, né? Então, no DA, a gente fez o primeiro congresso de ensino médico, em 1982. Ele promoveu já a mudança curricular naquela época, né? Participei de 2 encontros de estudantes em Curitiba, em Recife, né? Fiz várias monitorias, então, de clínica médica, de cirurgia, de anestesia, 3 meses de pediatria, né? Então, assim, tudo isso, apesar de eu ter horror a sangue,
Eu odeio sangue até hoje, né? Eu gosto de sangue dentro do vaso ou na picanha mal passada. Mas um campo cirúrgico muito cheio de sangue, eu não gosto de ver outras pessoas operando às vezes, né? Então, assim, para eu assistir um primeiro parto até o fim, eu devo ter ido umas 10 vezes no centro obstétrico. E quando eu vi aquela sangueira, eu passava mal. Né? Então, assim, mas eu consegui controlar, né? Então, assim, essas monitorias, por exemplo, eu gostava muito de clínica. Acho que qualquer uma área que eu fizesse, eu tinha... eu tenho certeza que eu ia se adaptar bem, né? Mas na clínica, assim, a gente pegava muito paciente com insuficiência cardíaca, você tratava ele, não tinha os recursos que a cardiologia tem hoje, né? E logo esse paciente voltava descompensado. Então eu via a cirurgia como uma coisa que você às vezes poderia mudar o rumo da vida daquela pessoa, né? Ou num traumatismo, num pós-traumatizado, ou um paciente portador de câncer. Então, foi a isso que me levou à cirurgia. Quanto à docência, assim, eu não pensava ser docente, porque a escola era muito nova, os professores muito novos, né? Então, assim, quando eu estava na residência, um desses professores que tinha saído, ele me estimulou muito. Assim. Então, ele era chefe da monitoria na época, então ele me chamava para dar aula para os monitores, entendeu? E ele ficava no fundo da sala anotando, assim, as minhas qualidades, né, e meus defeitos. Então eu ficava depois, você tem que melhorar nisso, tem que melhorar aquilo, seus slides, tem que melhorar isso. Então isso me ajudou muito, mas assim, eu não tinha pretensão de ser docente, foi por acaso mesmo. Certo. Na sua visão, doutor, quais foram as melhores e os desafios que o curso da medicina teve ao longo dos anos, desde a sua graduação? Então, assim, ao longo dos anos, o curso foi ficando mais estruturado, né? Então, assim, os departamentos foram fortalecendo, né? Então, a gente tinha 4 departamentos, clínica médica, departamento de cirurgia, na verdade 3, no materno infantil. Depois desdobrou, né, em outros departamentos. Mas, assim, então, o que acontece? Nós vivemos um período de ouro na década de 80, que a universidade tinha muito dinheiro. Então, assim, foi uma época de grande expansão, né, do campus, e o hospital tinha muito recurso. Então, assim, a gente tinha tudo do bom e do melhor, entendeu? Aí nós temos, por exemplo, 82, começa a aparecer os picos dos pacientes HIV positivo. Então, assim, isso causou um impacto e medo, muito medo na gente, por uma doença como foi o Covid, né? Uma doença que era muito estigmatizada, né? Era a doença dos 4H, né? Haitiano, homossexual, os heroína, né? E o outro, o hemofílico. Então, esses eram os portadores de HIV, né? Então, assim, foi um período que houve uma mudança. Por exemplo, a gente reesterilizava luva cirúrgica. A gente acabava de usar uma luva, ia lá na torneira, lavava essa luva e ia para reesterilizar. Você dava um ponto no paciente, a gente tinha recurso, mas era bem controlado. Você dava um ponto lá com nylon, sobrou um pedaço, você lavava aquele fiozinho, colocava na solução e não tinha muito controle. Depois de algumas horas, sei lá, pegava e falava, aquele fio ali dá para eu fazer aquela sutura, sei lá. Então isso houve uma mudança, né, de paradigma com o advento da AIDS. Bom, eu acho que assim, algumas coisas melhoraram, mas assim, por exemplo, imagem. As imagens eram muito ruins, nós não tínhamos, assim, e não tinha muito recurso de imagem. Mas a gente tinha que fortalecer no quê? História, exame físico, na comunicação e no cuidado com o paciente. Eu acho que faz uma grande diferença. Então, o que a gente vê hoje é o quê? Você tem muito recurso, mas a gente tem que voltar a racionalizar esses recursos, né? E humanizar também o atendimento. Porque uma coisa, assim, à medida que a gente põe coisas entre o médico e o paciente, você vai distanciando e você vai tornando desumano, né? Então, esse é um grande drama, né? Então, veja bem, eu acho que assim,
a gente fazer isso, né, colocar assim, tanto a massa dura, né, de recursos tecnológicos, quanto a massa mole, que é o nosso cérebro, né, a gente tem que voltar assim, coisas que são básicas, né, que são palpáveis, né, que hoje nós vivemos num mundo líquido, de verdades muito passageiras, né, mas então o que a gente pode, assim, que a medicina tem alguns milhares de anos, né, então, assim, a relação médico-paciente, ela é muito importante. E hoje, assim, não a relação do médico, da relação centrada no médico. Então, esse modelo biomédico, ele está furado. Então, a relação tem que ser centrada no paciente. Então, eu tenho que atender a agenda do paciente e eu tenho que atender a minha agenda, né? Então, o paciente chega, o que o senhor tem? Eu tenho tireoide. Posso pensar, eu também tenho tireoide, mas o que significa eu tenho tireoide? Né? Então, isso pode dar um desfecho absurdo. Eu lembro de uma paciente que a queixa dela era essa. Aí, assim, examinamos ela, não tinha nada. Pedimos, nós vamos pedir um exame, né, da senhora para avaliar a função. Ela estava muito estressada e tudo, mas na primeira consulta você não consegue chegar, às vezes, na agenda. Nós vamos pedir um exame de sangue, a senhora vai voltar. Ela voltou, o TSH normal. E nós fomos conversar. O que está acontecendo com a senhora? Por que a senhora tem tireoide? Ela já tinha falado, né, na primeira consulta. Minha vizinha está tendo o mesmo sintoma, não dorme, está irritada, tem isso, aquilo, né? Então, ela fez o TSH, veio normal. Aí nós fomos investigar, assim, o marido dela estava preso, o filho estava jurado de morte, e a filha estava grávida do terceiro filho, cada um de um pai diferente. Então assim, é um problema social que às vezes você não... Mas se você não explica para o paciente, infelizmente a gente não consegue mudar, você não vai ter que... A hora que a situação de vida, as condições de vida da senhora melhorar, esses sintomas vão melhorar. Então a gente pode te dar um remedinho para aliviar a sua ansiedade, mas assim, seria uma coisa paliativa, né? E doutor, como que o senhor imagina o cenário da cirurgia nos próximos anos, considerando todos os avanços na tecnologia? Então, acredito que a tendência é cada vez nós operarmos menos. Então, assim, o melhor tratamento é a prevenção, né? Então, a gente, por exemplo, vacinas, né? Apesar da descrença, da pandemia, o caos que foi causado, né? Então, assim, vacina é uma coisa essencial. Então, HPV hoje, HPV causa vários tipos de câncer, né? Então, câncer de boca, câncer de colo de útero, né? Então, assim, se a gente conhece o mecanismo de doença, né? Então, assim, como ele tem um avanço tecnológico, um avanço da genética, avanço da fisiologia, então nós podemos o quê? Reduzir o tratamento cirúrgico. Por exemplo, quando eu fiz residência, nós operávamos uma média de 5 cirurgias de estômago, úlcera perfurada, por sangramento, por estenose. Então veio as drogas, né, que controlam a hiperacidez. Então hoje raramente se opera úlcera gástrica, a não ser que seja um câncer gástrico, né? Então, assim, a tendência, assim, se você controla a violência, você dá melhores condições de vida para a população, então nós temos chance de quê? Diminuir os traumas, né? Então menos cirurgia, né? Ou um avanço, por exemplo, cirurgias minimamente invasivas. Então, por exemplo, hoje é possível você fazer uma ponte safena por via robótica, né? Trocar uma válvula aórtica por via endoscópica, né? Pegando uma artéria e indo até lá. Então, assim, a tendência é os procedimentos cirúrgicos diminuir. Na cabeça e pescoço, por exemplo, o robô ainda não é uma realidade, porque não é qualquer robô, é um robô menor, com os braços menor, porque você tem um campo muito restrito para operar. Mas eu acredito que logo, né, isso vai tornar mais acessível.
E na sua carreira enquanto docente, quais foram os maiores aprendizados que o senhor teve e quais os maiores desafios também? Bom, em relação ao aprendizado, eu acho que assim, eu acho que em primeiro lugar a gente não pode ser arrogante. A arrogância não cabe em qualquer lugar, né? Então, assim, vocês vão ver quando vocês passarem no vestibular, a vida de vocês já mudaram. Vocês já têm um poder muito grande, né? Então, você é muito inteligente, você é muito esforçado, você é isso, né? Mas então, assim, eu acho que a gente tem que ficar atento, porque o que acontece? Esses ruídos que a gente tem acessório de poder, isso pode nos atrapalhar, né? Então, acho que assim, eu sempre pautei no cuidado, tanto que assim, a relação de docente é uma relação professor-aluno e professor-paciente. Então, são duas coisas distintas, né? Então, eu aprendi isso, assim, eu acredito que também, assim, os médicos, os alunos é uma grande fonte de inspiração, assim, o paciente, né, mas o aluno, assim, com a sua irreverência, né, com a sua curiosidade, né, então ele nos obriga, assim, porque ensinar é uma via de mão dupla. Você está ensinando, às vezes o aluno pensa uma coisa que você não pensou, né? Apesar de muito tempo, e de repente, nossa, como eu não pensei nisso? Então, a gente tem que ter essa humildade de enxergar que o aluno também, o aluno não é um problema. A universidade só existe em função do aluno, né? E o médico em função do paciente. Então, eu falo assim, nossa, medicina seria muito bom sem paciente. Isso é um absurdo, assim como a docência seria muito boa sem aluno. Não, isso não tem sentido, né? Certo. Dentro de todas as vivências como docente no curso e ao longo da sua vida profissional, existe alguma situação ou experiência que foi muito marcante ou que o senhor gostaria de comentar com a gente? Sim. Por exemplo, eu tive vou contar dois casos específicos, né? Então eu tinha acabado, né, recém-terminado a residência e eu ia muito em todas as áreas ali, como eu estava já mexendo alguma coisa na cabeça e pescoço, então eu ia muito no laboratório de patologia, na anatomia, pronto-socorro, né? Então um dia eu estava passando pelo pronto-socorro e de repente uma acadêmica, a gente não usava os aventais, não era obrigatório ter nome, não tinha crachá, né? Então tinha uma acadêmica que ia fazer uma sutura num paciente, ela era monitora do traumato, né? E ela fazia sutura do lado da cirurgia. Aí eu estava passando e ela foi, você pode me ajudar aqui? Eu falei, posso, o que você quer? Você me ajuda aqui? Pega esse tubinho ali. Cuidado, não encosta não, né? Então atendi todos os comandos que ela me deu. Aí tá bom, aí então você precisa de mais alguma coisa? Não, então tá, tchau. Aí no outro dia, eu cheguei para dar aula, na hora que eu entrei na sala, a menina estava na primeira carteira. Essa menina sentou e foi descer. Não acreditou? Não acreditou. Achei assim, esse foi um caso bem marcante no começo. Assim, já próximo do final, então quando houve a mudança do currículo, eu me preparei para tutoria, para ser tutor, né? Então, nós estudamos, fizemos muitos cursos aí para qualificar nesse modelo novo, né? E, assim, como eu fui aluno e fiz o curso de medicina umas 8 vezes, né? Minha mulher, comecei com ela, estava no segundo período, então acompanhei ela, fiz de novo. Depois repeti, né? Eu tinha um professor que falava que os alunos passam e o professor toma um bomba. E tem uns que tomam bomba e não aprendem, né? Que às vezes tem que mudar, né? Bom, aí então assim, um dia faltavam uns 10 minutos para o horário da tutoria, um aluno me liga, professor, nós queríamos informar o senhor que hoje nós não vamos ter tutoria, não. Mas por quê? Não, morreu um parente de uma colega nossa
e nós vamos no velório. Esse menino vai dar o tom do menino. Falei assim, não, então para aí, vamos encontrar na sala da tutoria, que o encontro tutorial hoje vai ser no velório. Aí eles ficaram, eu cheguei lá, estava todo mundo espantado. Eu perguntei, quantos de vocês já foram em um velório? Da turma lá, eu acho que uns 2 ou 3 que levantaram a mão. Ah, já fui. Falei, mas como vocês nunca foram no velório, vocês vão cuidar de vidas e essas pessoas vão morrer. Então vocês precisam ir no velório para entender que tem gente que chora pelo morto, né? O paciente não é um objeto nosso de estudo, né? Então aí eu falo, professor, mas eu não sei como comportar no velório. Você não tem como fazer nada, né? Então até contei uma piada, nós chegamos lá no velório e foi dividindo quem tinha carro, levei uns 4 no meu carro, né? E lá na porta estava muito tenso, eu contei uma piada para descontrair, né? Para mim vocês não tem que falar nada, vocês encontram a colega de vocês, abraça ela, chora com ela e pronto, né? Aí depois de uns 5 dias, a mãe de um aluno meu me ligou, agradecendo pela ida ao velório, né? Então achei que também foi um fato assim, bastante marcante. E doutor, o senhor tem algum conselho para os estudantes de medicina, os que acabaram de ingressar, os que estão na transição do ciclo básico para o ciclo clínico e os que estão prestes a entrar no internato? Sim, eu acho que para aqueles que estão começando, eles devem se expor a todas as possibilidades, né? Porque às vezes o aluno já chega aqui especialista, você é cardiologista, você é cirurgião plástico, né? E às vezes quando ele chega lá no internato, ele deixou muita coisa sem ver e ele arrepende, ele viu que não é aquilo que ele vai querer, né? Bom, eu acho que independente da área que você tiver, você tem que levar em conta que o paciente ele não é um objeto do seu aprendizado, né? Eu acho que, como eu falei, eu tinha um currículo oficial e um currículo paralelo. Então, assim, nesse currículo, eu me preocupava muito em aprender a ser médico do que tirar nota boa, né? Eu acho que, assim, nem sempre aluno que tiram as melhores notas, quando ele chega no internato, ele vai ter uma eficiência. Às vezes ele sabe muito, mas ele tem dificuldade de comunicar. Ele tem estresse de falar com o paciente, de tomar decisões, né? Então, assim, quando a gente expõe a vários cenários, então a gente tem uma visão horizontal muito ampliada do que se você fica focado, né? Então você coloca um tapa-olho. Então, assim, quanto maior a exposição, melhor. Eu acho que, assim, importante para os alunos, para qualquer área, a escuta atenta do paciente. O paciente, a maioria das vezes, ele já tem o diagnóstico, você só vai confirmar, ele tem medo que você confirme. Então, às vezes, ele cria algumas ciladas. É muito comum, você já deve passar por essa experiência, você vai lá, faz uma história, depois vai discutir com o paciente e chega lá, o professor vai lá conversar e a história mudou totalmente. Né? Por quê? Esse é o modelo biomédico, porque você pergunta o quê? Imagina se tem uma consulta, eu sou proctologista, né? E um senhor de 60 anos está com uma trombose hemorroidária. Aí ele marcou lá, doutor Sindeval. Chega lá, Andréia chama ele. Você acha que esse paciente vai falar o que ele tem? Não. Nunca. Entendeu? Então ele vira a consulta da porta. A hora que ele fica, doutor, mas eu estou com um problema aqui, né? Então, assim, no modelo centrado, a gente vai perguntar tudo. O que o senhor tem? Tem hipertensão, tem diabetes, tem isso, tem aquilo, mais o quê? Tem dor de cabeça, mais o quê? Eu estou com um problema, eu estou com dificuldade de sentar, eu estou com uma dorzinha ali, né? Então, aí você vai selecionar qual que é o objetivo dessa consulta, sinalizar para o paciente. Então, hoje nós vamos falar dessa dor que está nas nádegas. Então, esse é o objetivo. Se eu estou no ambulatório de cirurgia, o paciente fala que está com dor de cabeça, então está errado, né?
Então, assim, a ausculta é importante. A gente estabelecer, o médico tem um papel também de educador, né? Então, vocês vê lá, quando vocês fazem um sumário, lá o SOAP, né? Então, vocês têm lá o P. O que significa o P? É plano, diagnóstico, terapêutico e educacional. Então, a maioria não faz essa sequência. Então, eu tenho que orientar. Senão, se o paciente não sabe ler, como que eu vou expressar para ele da forma que ele entende? Se esse paciente é um laringectomizado, então ele tem dificuldade de falar e ele tem dificuldade de escrever. Então, ele tem que ter, assim, se eu estou exposto a diferentes cenários, eu tenho mais capacidade de entrar no mundo desse paciente e assim eu ser eficiente. Eu acho que é isso. Posso continuar? É importante a gente ter consciência que nós somos avaliados 360 graus. Então, nós somos avaliados pelos pacientes, pelos nossos pares, pelas secretárias, né, pelo porteiro. Então, assim, nada fica escondido debaixo do sol, né? Então, a gente tem que ficar atento com isso. Então, assim, essa avaliação, a gente tem que saber aceitar feedback positivo e feedback negativo. E às vezes eu dou um feedback positivo para puxar, fazer média com o aluno, com o professor, né? Mas não, é assim, ó, André, hoje você foi muito bem nisso, mas você não deixou os outros falar. Então você tem que ficar atento, né? Que você está invadindo o outro, né? Então, essa história, e nós como fomos treinados para ser, nós somos treinados não para trabalhar em equipe, mas para competir, entendeu? Nós competimos no vestibular, na monitoria, na prova de residência, mas assim, o sucesso do nosso tratamento, ele depende de trabalho em equipe, né? Tem que trabalhar em equipe, desde o porteiro do prédio, ele é importante, né? O cuidador, o circulante do centro cirúrgico. Então, cada um tem os seus limites ali de atuação. Então, outra coisa é a gente trabalhar dentro da ética. Então, assim, um jeito fácil da gente entender ética. Então, assim, eu posso fazer isso? Eu sou médico, eu tenho carimbo, eu posso dar uma atestado de óbito sem ver o morto? Posso. Eu tenho poder, entendeu? Eu quero fazer isso? Eu quero, porque eu estou cansado, estou aqui em casa sozinho, vou ter que sair e tal, né? Então eles vão trazer o atestado aqui e eu vou assinar. Mas a terceira pergunta, eu devo? Então, se qualquer uma dessas não bater, então isso não é ético, né? Então, assim, eu tenho que ficar atento com isso. Outra coisa que é extremamente importante, assim, tem vários estudos mostrando que a confiança, quanto mais a gente aumenta a confiança, menor é a competência. Então essas coisas não andam junto. Você tem que... Então, assim, se eu atendo milhares de pacientes, eu falo, eu tenho experiência. Será que eu tenho experiência? Né? Então eu estou tendo confiança, mas se eu já parei para pensar, né? Então, a diferença que nós temos entre o macaco é o quê? Telencéfalo desenvolvido e polegar opositor. Se eu tenho um telencéfalo desenvolvido, nós somos os únicos animais que nós temos metacognição. Vocês conhecem o termo metacognição? São várias cognições? Não. É a capacidade de pensar sobre os seus próprios pensamentos e ações. Entendeu? Então, por exemplo, se eu vou para uma consulta, é importante, às vezes eu atendi ali, eu tenho um período, tomar uma água para eu desligar daquele paciente e eu refletir também, assim, como eu atendi. Olha, esse atendimento foi péssimo. O paciente estava estressado, eu perdi paciência com ele, né? Então eu vou me preparar, então, de novo para a nova ação. Então, assim, eu preparo para a ação, eu repenso durante a ação para onde caminhar a conversa, eu mudo a direção das minhas perguntas, né, do meu raciocínio, e depois pós-ação. Então, assim, o que eu fiz bem feito e o que eu poderia fazer melhor,
entendeu? Então, assim, na medicina, assim, inconscientemente, vocês vão desenvolvendo isso muito rapidamente, né? Então, eu vou para uma cirurgia, eu tenho que planejar antes. Eu tenho que planejar antes como que é, como que é o tempo de cirurgia, quais os riscos que esse paciente tem. Então, se acontecer isso, o que eu vou fazer? Né? Então, eu tenho um plano A, não deu certo, plano B, plano C, né? Então, com isso, a gente vai evitando o quê? As ciladas e os maus resultados, né? Então, depois eu tenho e falo assim, nossa, deu conta, achei que ficou bom, mas ficou ruim. Então, assim, infelizmente, faz parte da experiência, né? Então, seria isso. Outra coisa que é importante, então, assim, apesar da medicina ser uma ciência das incertezas, ela também tem arte, né? E não é só arte também, você tem espiritualidade envolvendo, então assim, é uma mistura de muita coisa. Nós não somos só carne e osso, somos carne, alma, espírito, né? Então isso faz muita diferença, né? Às vezes o paciente está num cuidado paliativo, então assim, eu acredito que a cura não é a ausência de doença. Você pode ter um paciente consumido por um tumor, mas ele está saudável, entendeu? Ele vai morrer em paz, né? E outros pacientes que às vezes não têm uma doença física, mas a doença psíquica está consumindo ele. Então a gente ficar atento nessas sutilezas, né, de cada caso que a gente tem que... Então, assim, por exemplo, em tireoide. A tireoide é o que a gente mais opera em cabeça e pescoço. Ele seria o nosso filé. Então é a cirurgia mais fácil que a gente tem. Mas assim, hoje nós temos alguns pacientes que não precisam operar. Mas às vezes eles já vêm com o diagnóstico, você tem um câncer de tireoide e você precisa operar. Mas é um microcarcinoma. Você sabe, às vezes ele tem um outro, assim, um quadro clínico, umas comorbidades que a cirurgia pode levar, abreviar a morte dele, né? Então, aí você tem que desfazer essa história. No momento, eu não preciso operar por isso, aquilo, outro, né? Então, a gente ficar atento, assim, cada paciente, né? Então, assim, apesar de eu ter feito muitas cirurgias, eu considero, então, desde quando na minha formação, eu sempre achei que a cirurgia é apenas um recurso. Ela é um recurso a mais onde a clínica não pode atuar, outros recursos propedêuticos não atuam. Então, o cirurgião vai atuar. Mas, infelizmente, é uma especialidade a única que tem superlativo, né? Já viu falar em clinicão, pediatrão? Não existe. E é um superlativo masculino, né? Então, assim, é um poder muito grande, né? Então, cirurgião de cabeça e pescoço. Então, assim, às vezes você se surpreende, né? Por exemplo, qual que é a imagem que o paciente faz de você? Tipo, o senhor que é o Dr. Cineval, achei que era um homão grandão que estava aqui, né? Então, assim, é isso que a gente tem que levar, às vezes, você não vai perder por quê? Você está achando que não tem competência? Não. O que vale é a massa mole, não é o tamanho dos músculos, dos braços, né? Então, eu acho que vale isso, né? Eu acho que uma coisa essencial, né, que eu acho que eu já falei, mas reforçando, a ciência é importante. Então, assim, é importante durante o curso de medicina vocês aprenderem a aprender. Esse é um desafio grande, entendeu? Porque às vezes tem muita gente aqui que não aprendeu a aprender. Então, saber que a gente tem áreas assim, que a gente tem necessidades de aprendizagem, eu tenho consciência do que eu preciso aprender. Então, eu me autoavaliar, né? E aí a gente pode categorizar, às vezes, aquelas pessoas que são, por exemplo, a gente pode categorizar competentes e incompetentes. Ele pode ser competente consciente ou ele pode ser um incompetente inconsciente. Aí você pode ter um incompetente desmotivado ou um competente desmotivado. Qual que é a pior situação? Seria o incompetente motivado. Você imagina um sujeito que você vai falar assim, você vai ganhar por produtividade. A motivação é
quanto mais eu produzir, mais, então isso é catastrófico, né? Agora, o ideal, assim, a nossa motivação, ela tem que ser intrínseca. Então eu faço isso porque eu escolhi, porque eu gosto. Eu tenho certeza que vocês serão bem-sucedidos. Vocês vão dormir em paz, né? E vocês vão conseguir entender que, por exemplo, eu tenho falhas e eu tenho limitações, então eu não vou fazer determinado procedimento, porque isso vai me gerar um ganho satisfatório, né? Então, assim, eu acho que não vale a pena, né? Então seria isso. E doutor, quem é o Sindeval fora da sala de aula e do centro cirúrgico? Bom, assim, dentro da sala de aula, dentro da quadra de futebol, eu sempre fui muito... nunca gostei de perder, entendeu? Eu tenho muito dificuldade com o insucesso, né? Então, por exemplo, quando eu vou para uma sala de cirurgia, nós temos dois ambientes distintos. Por exemplo, no modelo tradicional que o professor dá aula, eu nunca gostei. Isso eu acho que é muito perda de tempo. A gente aprende muito pouco, está provado, né? Então, assim, eu fui formado no modelo tradicional, mas naquela época o objetivo da formação era o quê? Um médico atender a população da região. Então, assim, nós tínhamos, o perfil epidemiológico mudou, então muda tudo. Então, hoje nós formamos pessoas para trabalhar em qualquer parte do mundo, né? Então, isso muda. Então, assim, na sala de aula ou no centro cirúrgico, você tem a gente tinha um ritual. Então, assim, primeiro dia eu falava, vamos acertar o relógio comigo. Então, meu relógio é tantas, 7:05. Então, a tolerância, 3 minutos. Então, isso no modelo tradicional. Chegou, a porta pode estar aberta, mas não entra mais ninguém, né? Então, assim, é um motivo, porque, por exemplo, como eu falei, quando o aluno passa no vestibular de medicina, ele é extremamente empoderado. Então, ele acha que ele é dono do mundo. Ele não é assim. Tinha um professor de anatomia que ele falava, né, que vocês acham que vocês são os bons? Eu quero ver que vocês são bons aqui. Então, assim, cada hora minha de aula, vocês têm que estudar 50 horas, pelo menos, né? Então, ele aterrorizava a gente. Eu acho que não há necessidade disso. Mas a gente fazia um contrato de convivência, né? Então, assim, na tutoria, diferente, porque nós criávamos, então, no modelo tradicional, eu era o poderoso. Então, isso gera uma quebra de paradigma, né? Então, o professor é um vomitador de conteúdo e o aluno absorve aquele conteúdo e tem que responder igual o professor falou. Mas eu li no livro. Não, está errado, né? Então, hoje, por exemplo, eu acho que assim, na sala de aulas, mesmo nas minhas aulas, minhas provas, tinha às vezes, você poderia ter 3 respostas. De acordo com você leu o caso clínico e você seguir um raciocínio, você vai aquele. Aí começava a chutar, não, parei, aqui não tem lógica que você colocou, né? No centro cirúrgico é a mesma coisa. Então, assim, a gente tinha um ritual, por exemplo, residente em chegar antes, o aluno, o interno, tudo, chegar. Então, a gente, antes da cirurgia, se o aluno, o interno está chegando lá pela primeira vez, a gente apresentar, essa aqui é a senhora fulano e tal. Então, assim, isso mudou muito ao longo do tempo. Por quê? Lá na década de 80, 90, assim, o paciente internava antes e vocês tinham tempo de ir lá, colher uma história adequada, fazer exame físico, fazer acesso venoso, né? Então, isso era bem mais orientado, né? Então, assim, com a velocidade que surgiu hoje, sim, foi até um dos motivos que me levou a retirar mais cedo da UF, né? Porque às vezes o objetivo nosso não é tocar serviço, mas formar pessoas competentes, pessoas éticas, né? Então, assim, aí comecei a arrumar muita confusão. Então, assim, no centro cirúrgico, ou até assim, isso às vezes vai deixando a gente chato, né?
Então, assim, fora desse cenário, né? Nesse cenário eu sou bem radical para algumas coisas, mas, assim, por outro lado, por exemplo, um aluno internar, professor, mas isso aí, durante a cirurgia, o que você acha de fazer isso? Então, assim, você ouve, pensa e explica, ó, não vai dar certo por isso, por aquilo. Mas às vezes, não, para aí, é uma possibilidade mesmo, né? Agora, fora da sala de aula, então, assim, o que eu mais gosto é de cozinhar, entendeu? Então, eu gosto de cozinhar, assim, faço algumas comidas que os outros gostam, que apesar de eu não gostar, eu faço, né? Eu gosto de, assim, do anonimato, não gosto muito de exposição, né? Gosto de ir para a roça, de conversar. E eu estudo algumas coisas meio malucas, né? Eu agora, assim, logo depois que eu aposentei, fiquei um vazio muito grande. Assim, eu saí da UF, mas a UF não saiu de dentro de mim, né? Então, assim, fui ver algumas coisas. Por exemplo, estudei Esperanto, 5 anos. É uma língua totalmente que mistura tudo, mas é muito interessante. Você consegue criar uma palavra aqui e um sujeito lá no meio da faixa de Gaza entender o que você criou. Tá? Então, assim, é uma forma de você manter seu cérebro ativo, né? E atualmente eu estou fazendo um curso de arte contemporânea, que é assim, via internet, né? Que também acho que é muito assim, medicina e arte tem muita. A cirurgia não é só ciência, mas ela tem muita arte, né? Se mexer num pescoço é uma escultura, né? Tantas coisas que tem lá, né? Você conseguir enxergar isso é muito bonito, você vê a beleza que é a criação, né? Então acho que é isso. Doutor, nós agradecemos o tempo do senhor, a partilha do senhor para conosco e para com todo mundo que ouviu o podcast. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês pela oportunidade de contar algumas histórias.